Como é bom ter vocês mais uma vez no nosso lar, né, Jonas? E aproveitar mais uma vez para fazer mais um vídeo grandioso para que venha alcançar mais pessoas, né, Jonas? E agradecer a vocês por ter se inscrevido no canal. Aqueles que não se inscreveram ainda, vai lá, é tão fácil. É só você entrar no canal e tocar no botãozinho. É muito fácil, menos de um segundo, e vai ajudar muito no crescimento do nosso canal e a palavra de Deus se espalhar. E como nós prometemos no primeiro vídeo, fazer vídeos falando sobre família, hoje nós estamos aqui realmente para falar sobre família, mais uma vez, né, Jonas? Que o nosso canal fala sempre sobre família, né? E vamos continuar. Como assim, Jonas? Você tem a falar sobre esse grande vídeo de hoje, assim? Então, aqui eu tenho duas coisas a falar. Pra te falar sobre família, nada melhor do que se basear na Bíblia. Amém. Então, pra se basear na Bíblia, a gente pegou um personagem, que é o personagem Jó. Jó, que bom, né? Que benção. E sobre isso, e a outra coisa isso aqui não é uma pregação. Amém. Isso aqui vai ser um estudo. Então você pode pegar sua Bíblia, pausa o vídeo, você pode pegar sua Bíblia, porque a gente vai ler muita Bíblia aqui. Vai pausar o vídeo, a gente espera pausado, né, Jonas? Aí depois nós começamos. Lembrando que esse estudo aqui não serve para nós mostrar que sabemos mais ou menos. Esse estudo serve para nós crescermos juntos, né, Jonas? Então, irmão Jonatas, por onde que a gente começa? Bom, para começar, nada melhor do que a Bíblia, não é mesmo? Verdade. Então vocês aí podem abrir no livro de Jó, no primeiro capítulo. Capítulo 1, versículo 1, né, Jonas? Sim. Esses três primeiros versículos do capítulo 1 de Jó, o 1, 2 e o 3, já mostram O caráter de Jó. Mostra a prioridade de Jó, né, A Jonas? prioridade no versículo Na 1. vida dele, né? Sim. Como um exemplo para nós usarmos, o que ele quer dizer é que aqui no capítulo 1, versículo 1, já começa a dizer qual a prioridade de Jó, na vida de Jó, né, Jonas? Sim. Você pode continuar. Sim. Isso é escrito. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Pronto. Aí é o que já? Já a prioridade de Jó. Prioridade de Jó. Deus. Deus é a prioridade da vida dele. No versículo 2. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Dá 10 filhos. Lembrando, começando o estudo, né? Essa não é a segunda prioridade. Porque prioridade Só tem uma. é prioridade. Agora na vida dele, que estava em segundo plano, já era A família. essa família. E terceiro plano, quem é que estava, Jonatas? A Bíblia nos diz? Também diz. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que esse era o maior de todos do Oriente. Ô, Jonatas, e da onde muitas pessoas, quando vão pregar o Evangelho de Jó, com essa introdução maravilhosa, né, dizendo a prioridade que é Deus, e depois em segundo plano vem a família, e depois vem os bens materiais. E da onde que muitas pessoas dizem que ele passou um grande conflito? Como assim, Jonatas? A Bíblia também fala sobre esse conflito, Jonatas? Também fala sobre esse grande conflito, que é no versículo 6, fala sobre esse grande conflito, como ele começou na vida de Jó. Sendo que Jó não sabia disso. Jó estava Quietinho no lugar dele. no lugar dele, cuidando da família dele, cuidando das posses, cuidando das terras. Ô, irmão Enquanto Jonatas, isso, no mas versículo 6... Mas como é que esse conflito começou se ele é tão bem sucedido na vida tanto espiritual como na financeira dele? Sim, se a prioridade era Deus, né, Jonas? Porque se você tem a prioridade como Deus, como é que um conflito pode atingir a pessoa? Aí Né? eu fico muito confuso. Vamos lá, vamos estudar. É isso que vamos ver agora no 6. Num dia que os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor, E aí já é capítulo 1, versículo 6. 6. Veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse:
de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Opa! Aí Jó já Já entrou no meio. preste a entrar num grande conflito, mas que acabou de entrar. Porque Deus falou que Mencionou Jó. visse meu servo. Aí o universo todo fala o quê? Opa! Isso aqui é Até os filhos de Deus que estavam nessa reunião falou assim: quem é Jó? Porque aqui, quando fala veio também Satanás, quer dizer, por que ele estava ali? Por que ele estava ali? Não era pra estar. Tanto que Satanás, se você for ver o que significa Satanás, no original hebraico, quando tu for escrever, toda vez que você tem o nome de Satanás, antes você tem o artigo, ou Satanás. Já pensou? Só que não se coloca artigo no idioma hebraico e depois o nome de pessoa. Então Satanás não é nome próprio. Satanás significa advogado de acusação. Advogado de acusação. Ele foi exatamente naquele lugar ali para acusar E acusar quem? Jó. Naquele momento, Jó, hoje é nós, né? Mas ali o intuito, na verdade, não era Jó, era desmascarar Deus. Atacar Sim. Deus. É isso que Atacar Deus. Isso, atacar Deus. O intuito não era Jó. Porque quem tocou no nome Jó aí não foi Satanás, foi Deus. Foi Deus. Aí ele foi atacar Deus, aí Deus não se limitou a ele. Já colocou uma pessoa que é bem inferior até os anjos para mostrar que ele tem pessoas aqui ainda que representam o caráter de Deus. Sim. Aí, continua, irmão? Então Deus falou a Satanás: de onde vens? Que ele fala no sentido: o que você está fazendo aqui? Então Satanás disse: de rodear a terra e passear por ela. Uma coisa que os imperadores faziam pra ver se tinha uma rebelião, Sim. uma coisa assim, pra tirar ele do poder. Rodear a terra e passear por ela, porque no Antigo Oriente Próximo, o que era a maneira que falava assim: os reis, os donos de alguma terra, posse ou reino, estavam certificando que tudo estava no domínio deles e que Sim. nada ia acontecer de errado. Entendi. Ele foi dizer para Deus que ele foi representar a terra. Como tipo assim, teve a reunião. A terra é minha. Isso, a Os terra é minha. representantes dos mundos. Então Sim, Satanás pode- falou: Vai continuar. eu estou fazendo aqui é o representante do mundo. Adão e Eva me deram esse direito. Amém. Terra é minha de direito. Só que Deus falou: tem uma pessoa que não serve você. Porque, Viste o meu servo Jó? porque ele não pode ter o mundo inteiro se uma pessoa não servir a ele ainda. Amém. Ele não tem unanimidade, né, irmão? Aí qual foi a resposta, João? E continua Deus: porque não há ninguém na terra semelhante a ele. Homem, de novo, íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Agora foi Deus, falou mais uma vez, né? Quando Deus fala isso, essas características para um ser humano, é porque esse ser humano. Ô, Jonatas, eu não queria cortar você, mas é uma coisa que chama muita atenção. Quem entrou em conflito nesse grande momento aí? Quem foi que entrou Uma batalha. numa batalha? Jó. Parece que foi Jó, não foi? Uhum. Mas na realidade foi quem? Foi Deus. Foi Deus. Porque Deus mente? Não. E agora? E agora? Vamos continuar, depois na frente a gente explica. Vai lá, Jonatas. E agora aí no capítulo 1, versículo 9. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debode teme a Deus? Acaso não cercaste, concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? Tudo, né? A obra de tuas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Satanás estava dizendo: tá pensando que Jó te obedece de graça? Amém. Você dá coisa pra ele, ele te obedece. Agora Ele tira está te tudo servindo que por ele tem. interesse. Satanás falou isso na frente de Deus e para frente do universo O inteiro. universo inteiro. Para dizer que Jó não passava de um simples interesseiro. Ele não entendeu, ele não conhecia Jó, né? Não conhecia Jó. A primeira vez que ele deve ter ouvido parar para falar de Jó devia ser aqui. Eu creio que não, irmão, porque ele já sabia que Jó tinha tudo. Ele sabia que Jó era um homem temente a Deus. Ele sabia que Jó é um homem que fazia sacrifício até pelos filhos, né? Sim. Aí continuando, Jonatas. Porque já tem um diferencial, né? Um diferencial. Destacava ele para Deus, do próprio Deus falar aquelas características dele.
Aí Deus falou como para Satanás? Então? Ainda disse Satanás: estende, porém, a mão e toca-lhe tudo o que tem, e verás se ele não blasfema contra ti na tua face. Nossa. Então, no último versículo, no versículo 12, disse Deus: disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. Na realidade aí, que eu vou usar depois essa narrativa, eu vou usar mais para frente. Preste atenção o que foi que aconteceu. Deus não vai tocar em Jó. Deus permitiu ao inimigo das nossas almas que tocasse em Jó, né, Jonas? Como é que está de novo escrito, Jonatas? Eis que tudo quanto ele tem está em seu poder. Somente contra ele não estendas a mão. Você já ouviu um evangelho que fala assim, irmãos? Fulano tá caído porque ele não ora, porque ele não jejuma, porque ele conhece o evangelho, não serve, não vai para a igreja. Já ouviu desse jeito, né? Deus vai pesar-te a mão. Vamos supor, o inimigo das nossas almas faz as coisas, lança em cima de Deus a culpa e ainda sai dando risada. E principalmente de muitos cristãos que diz que é servo de Deus, que é profeta e ainda dessas profetadas. Deus vai te pesar-te a mão. Deus não pesa a mão, irmão. Deus não faz nada sem ser pelo querer da pessoa, pelo amor, né, Jonas? Uhum. Porque uma coisa que o inimigo nunca vai tocar é sua fé. Amém. Outra coisa, o que aconteceu nesse versículo? Depois ele saiu da presença de Deus e não volta mais no livro de Jó aqui, né, Jonas? Sim. Nessa parte, na primeira parte ele não volta mais. Nos próximos versículos ele não aparece mais, só vai ser mencionado no segundo capítulo. Agora, por que ele se camufla? Ele se esconde? Porque ele vai usar agora as pessoas para atingir Jó. Ele mesmo ele não vai. Agora. Porque a questão da época era assim. Você tá acontecendo essas coisas ruins com você porque você está sendo castigado por Deus. Pelo Deus ou pelos deuses. Porque você tem um pecado oculto, você não se arrependeu. Agora, qual foi o erro do inimigo das nossas almas? Por causa que aqui, ó, no primeiro versículo aqui já fala a prioridade de Jó, que era Deus, aí depois vinha ele, a família e por último bens. Só que aqui, irmão Fábio, quando você vê na narrativa aqui, começam as aflições de Jó, diz assim: e sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, mais velho. E estavam fala, todos reunidos. Que veio um mensageiro a Jó e disse: os bois lavraram e as jumentas passeavam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os servos ao fio da espada. Só escapei para trazer-te a nova. Então, quando o inimigo, o que quer dizer esse versículo? Quando o inimigo das nossas almas, ele se retirou da presença de Deus e foi atacar Jó, ele entendeu completamente a pirâmide de importância na vida de Jó. Só que ele entendeu algo invertido, a pirâmide invertida. Porque primeiro Deus, segundo família, não é prioridade. Segundo família não é prioridade. Prioridade é uma só, lembre. Primeiro Deus, família e bens materiais. Só que o inimigo entendeu tudo errado. Ele estava numa sede de mascarar Deus, que ele foi no embalo, ele levou tudo ao contrário. Aí como foi que ele fez, Jonas? Continuando só o que o irmão Jonas leu, Jonas vai ler. Tudo invertido que o inimigo fez, né, Jonas? E aqui que ele agiu disfarçado, qual foi o primeiro disfarce que ele usou? Sabeus. Para atacar. E aí no versículo 16. Falava este ainda, ou seja, esse aqui nem terminou de falar de uma coisa que aconteceu de mal, né? Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Qual foi esse fato que ele usou aqui? A narrativa aqui, irmão, de novo, mais uma vez, né? Lembra que eu falei para vocês gravar o que estava sendo lido? Sim. O fogo que caiu do céu ali foi de Deus, irmãos? Para consumir as coisas de Jó? A vida toda a gente pensou que sim, né?
Que a gente pensou que Deus, até hoje, ele é tirano. Que até hoje Deus pega as pessoas porque não vai para a igreja, aí pune. Uma ditadura. É uma ditadura de Deus, né? Se você não tá ali com o mesmo pensamento do governo, você vai ser punido. Foi Deus que lançou fogo do céu para matar. Não. E até aqui, irmão, a primeira prioridade que o inimigo quando desceu do céu, lá estava na reunião que desceu, até aqui só atacou bem materiais. Lembra da pirâmide invertida? Ele está completamente errado, né, Jonathan? Aí continua, Jonathan. E outra coisa ainda por cima, a primeira vez ele usou sabios. Nesse aqui ele era tão astuto que ele fez assim, o fogo vir de cima pro céu e ainda falar pra Jó que o fogo era de Deus. Porque se vir do céu é uma coisa divina, né? Se vem do céu não tem como não ser bom. E as coisas são tão camufladas que nunca é ele. O inimigo dessas almas é sempre bonzinho, né? Até o servo de Jó pensou que foi Deus que mandou fogo do céu para consumir as coisas que Jó tem. É brincadeira, Ele irmão? se disfarça, né? Quanto mais hoje. Né, irmão? A gente é tão longe, né? Pode falar, irmão. E então no versículo 17 do capítulo 1. Falava-este ainda, de novo, De novo, né, irmão? não tinha nem terminado, chegou outro. Falava-este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram, e mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Tá chegando, né, Jonathan? Pela narrativa, tá chegando agora nos camelos. E depois, Jonathan? Chegou em quem? Aqui ele já atacou os bens materiais dele, e primeiro ele usou sabeus, depois ele fez parecer que foi Deus, e agora ele usou outro povo que era os caldeus. Nunca ele, né? Nunca foi ele. Que ele nunca vai aparecer aqui mostrando que é ele, vai usar outra coisa. Outra coisa. E agora, quando saiu daquela pirâmide de importância, era Deus, a família e os bens materiais. Ele inverteu. Então depois dos bens materiais, o que vai ser agora? A família, né? Foi a família? Exatamente, porque no versículo 18 fala: também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Uma seguida da outra. Já imaginou? Você cuidando da sua vida bem, vai chegando as pessoas te dando notícia ruim, uma atrás da outra. Nem terminou de falar a notícia, já vinha outro com a pior ainda. Aí no final, pra terminar, todos os seus filhos morreram. Aí é onde entra a prioridade, né, Jonathan? Se você tem prioridade nos bens e na família, como muitos pregam, aí dá esse problema, né? Você perde a fé. Agora, ô Jonathan, mas por favor, fala qual era a prioridade na vida dele. E por último, a prioridade. Do versículo 20 até o 22. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, que na cultura dele significa o luto mesmo, rasgar as roupas, jogar terra no cabelo. Eles fazem isso para demonstrar Puxar o quão cabelo. tristes eles estão. Tão triste. Rasgou seu manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. Amém. Até aqui, irmão, a gente tem falado sobre como vencer, como ter a família, como nós vencer mesmo na prática. É vencer, não é ser derrotado. É colocar Deus sempre em primeiro lugar, como prioridade, como Jó fez. Sim. E muito Jó existe hoje no nosso tempo. Né, Jonathan? Sim. Muito Jó existe nos nossos tempos de hoje, Jonathan. Oi, Jonathan. Isso é uma... Que lição a gente, assim, de ter visto tanta pregação sobre Jó. Que lição nós podemos tirar dessas pregação de Jó? Ô, irmão Fábio, Só terminando aqui, uma coisa que nem o próprio Jó entendeu porque que ele estava sofrendo isso, pensando o porquê ele estava sofrendo, nem ele sabia. Só que o 21 e 22 mostra o que ele fez. E disse: não saí do ventre da minha mãe e não voltarei. O Senhor o deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele pensou que era Deus, né, mãe? Ele mesmo pensou que era Deus, mas ele não amaldiçoou Deus. Você sabia que tem até hino bonito que fala assim? Deus que deu, Deus tirou, né?
Sim. Aí as pessoas vão sendo embaladas e pensam que Deus deu e Deus tirou mesmo. E Jó naquele momento só conhecia Deus de ouvir? De ouvir. De ouvir. Fala. Porque não tinha nada escrito, não tinha. Por que, Ah, mensagem. por que nós tiramos isso e sabemos que ele só conhecia de ouvir falar? Porque no final aqui... Como é que está escrito, Jonas? No 42 aqui, você pode abrir essa Bíblia aí? É o 42:5, que diz assim: Eu conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Tá vendo? Aqui no final do livro. livro que ele fala com Deus. Tá vendo? Porque Jó, nem Jó sabia o que estava falando naquela hora, quando falou assim que Deus deu, Deus tirou. Ele não sabia o que estava falando, ele não conhecia Deus, ele conhecia Deus de ouvir e falar. E Deus colocou uma pessoa dessa à prova. Foi Deus colocou Jó à prova? Não, o caráter dele estava à prova através de Jó. Para mostrar o universo inteiro Que o caráter. de Deus, sim, é justo e bom. Sim. Entendeu? Agora, Esse é o único capítulo que resume o livro de Jó inteiro. Porque mostra ele sofrendo, mostra a prosperidade dele, As prioridades, né? a prioridade, ele sendo próspero, o conflito, o sofrimento dele, mas no final mostra que não abalou a fé dele. Ô, Jonathan, agora pode falar, irmão Jonas. assim, quanto àquela pergunta que o senhor falou, que era sobre o que nós podemos tirar de lição de todas essas pregações de Jó, tudo isso que a gente acabou de falar também, eu tenho uma resposta, irmão Fábio. O que, irmão? Nós não precisamos mais de informação, irmão Fábio. Porque este livro aqui, ó, quando ele foi escrito, eu só para falar da vida de Jó, ele não foi escrito para você pensar, ele foi escrito para você ver, viver. Você quer dizer que as pessoas Porque estão cheias de informação e pouca santificação, né, Jonas? Nós temos muita informação, mas sem ação. Agora tem uma coisa que eu tenho que perguntar para o irmão Jonas. Não vou nem perguntar para Jonatas. Vou perguntar para o irmão Jonas. Na Bíblia fala que Jó teve tudo restituído. E tudo em dobro, né, Jonatas? Se você ver no 42 Que ele teve tudo em dobro, né? Só quando vai ver os filhos. Mas por que os filhos não foi em dobro, Jonas? Não. Responde devagarzinho que eu não entendi essa parte. Porque se Deus deu tudo em dobro, não foi, Jonas? Porque os filhos deu 7 filhos, homens de novo, e 3 mulheres de novo. E a Bíblia fala que deu tudo em dobro. E agora, essa contradição? Como é fazer igual aquele programa Na Mira da Verdade, né? E aí, Jonatas, como é que a Bíblia fala que Deus deu tudo em dobro para Jó se ele só teve 10 filhos? Os que morreram, e aí? Como é que... Bom, Então, já. primeiro que um filho não é substituível. Uma vida, ela tem um valor, a vida para Deus. Tanto que o valor da vida do ser humano para Deus é o valor da vida de Jesus, que veio morrer por nós. Amém. E o segundo é que tudo estava em dobro, as posses dele, mas o filho, ele vai reencontrar quando estiver no céu com eles. Amém. Porque isso vai se durar para sempre. Eu entendi. Quer dizer que ele só deu mais 10, porque ele terá 20. Para sempre. No total vai estar Pra sempre. quando reencontrar eles. Porque as posses dele, Naquele ele grande não vai dia. levar para o céu, mas os filhos não. E Jó não indagou Deus, porque só teve 10 filhos. E porque os outros filhos... E cadê os meus filhos? Já que você falou que é insubstituível, e por que Jó ficou tão assossegado com esses novos filhos? Porque Jó entendeu tudo que você falou agora. Não tinha conhecimento já. E Jó já tem o conhecimento, que ele já conhecia Deus de ver e de conversar nesse momento. E teve a revelação que ele ia encontrar na eternidade aqueles outros 10. Tá vendo aquelas pessoas, irmão, que você perdeu tão maravilhoso na sua vida? Aquelas pessoas que você tanto gosta. E você se encontrar na eternidade, a vida certa, né, irmão? Porque essa aqui é só uma passageira, né? Quando Deus fala assim, ó, sede fiel no pouco que no muito te colocarei, ele está dizendo assim, ó, gaste esse resto de tempo, daqui para frente, que passou. Daqui para frente, comigo, Deus fala assim, gasta comigo, que eu te darei a eternidade. Mas você não vai gastar a vida, o resto da sua vida com Deus, só por causa da eternidade, não. Porque mais valioso do que o reino é o rei. É que nem aquela música, né? O melhor do reino é o reino. Aleluia. Eu quero agradecer a todos por esse grande vídeo.
olha, não se esqueça de se inscrever, dá aquele like e compartilha com bastante pessoas e fala de Jó. Fala assim, para eu ter uma vida agora abençoada, eu vou ter que ter essas prioridades, como Jó fazia. Parar de ter tanta informação sobre a vida de Jó sem santificação. Não adianta, né, Jonas? E se vocês tiverem uma pergunta ou alguma coisa assim, vocês podem comentar assim. Sugestão de vídeo. Se for sugestão de vídeo, se for uma coisa complexa, a gente faz um vídeo. Se for uma coisa mais básica, a gente pode responder para vocês aí, tá? E um abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado mais uma vez. E até mais. Bem, Tchau.